Abençoador. Senhor Deus maravilhoso Pai, neste momento nós sabemos que o Senhor já colocou no coração do Teu Filho as palavras que deverão ser usadas para transmitir à Tua igreja, à Tua juventude, mas nós queremos também declarar ao Senhor neste momento que nós iremos abrir os nossos corações, os nossos ouvidos espirituais para entender, para ouvir, e que essa semente, Senhor Jesus, que será lançada em nossas vidas, venha cair em terras férteis, Senhor Jesus, em nossos corações, Pai. E assim nós oramos e agradecemos por este momento, por esta oportunidade, Senhor Jesus. E mais uma vez, falamos a Ti que somos gratos ao Senhor pela vida do pastor Ivoninho, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz a todos. Prazer ver a casa cheia de jovens. Isso é uma bênção, né? Louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos vocês. Se você quiser, você já pode abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inveja. Sobre inveja. Inveja, segundo a palavra de Deus, eu quero trazer para vocês hoje, né? Um dos sentimentos que nos limitam a receber de Deus aquilo que nós precisamos, que nos limitam a receber de Deus uma vida plena na presença dEle, e que também nos faz sofrer, e também nos faz levar outras pessoas a sofrerem também, nos faz a gente levar uma vida totalmente aversa àquilo que Deus quer para mim e para a sua vida, né? Então nós temos que entender isso. E quem na vida nunca passou por esse sentimento de inveja? Quem nunca, às vezes, nutriu no coração, na sua mente, esse sentimento de inveja, de olhar para alguém, desejar aquilo que a pessoa tem, ou de olhar para alguém e se achar que é inferior a outra pessoa, né? Então a palavra de Deus nos mostra claramente que a inveja, ela é uma obra da carne. Nós temos que, a Bíblia diz que a carne, ela milita contra o espírito todo o tempo. Então nós temos que ter isso. Então por que a inveja, ela nos leva a maus caminhos, né? E a inveja, ela nos leva até a matar. E nós vamos ver isso aqui dentro da luz da palavra do Senhor, né? Dentro da família, inveja dentro da família, no trabalho, no lar. E não se espantem, inveja até dentro da própria igreja. Isso é muito sério. E a Bíblia diz que a inveja, ela corrói os nossos ossos. Isso é muito sério. Corrói os ossos, ou seja, ela tira toda a nossa estrutura, porque os nossos ossos são as nossas estruturas. Então quando isso acontece, eu fico sem estrutura, fico sem saber qual direção tomar. Então nós temos, como cristãos, ter em mente que nós não podemos ter esse sentimento de inveja. Nós temos que ter aversão a esse sentimento, né? E nós temos que nos colocar segundo a luz da palavra do Senhor. E nós vamos tratar alguns pontos aqui hoje, mas eu quero ler Êxodo capítulo 20. E muitas vezes nós temos inveja porque a pessoa cresce, porque a pessoa se destaca, não é verdade? Você olha para a pessoa, vê que ela está crescendo, se destacando. E o pior, às vezes você olha para a pessoa que foi criada junto com você, teve as mesmas oportunidades que você teve, mas por algum motivo ela deslanchou e talvez você não conseguiu. E querendo ou não, isso gera no nosso coração um sentimento de inveja, um sentimento de querer aquilo para a gente. E também nos faz, na realidade, olhar para nossas vidas e acharmos que não somos nada, e acharmos que não somos capazes. E quando achamos isso, nós já pecamos, porque a Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de quem? Do próprio Deus vivo. Então nós temos toda a capacidade de deslanchar, de avançar. Logicamente que uns serão melhores em algumas coisas, outros serão melhores em outras coisas, e nós vamos caminhando dessa forma. Mas o sentimento de inveja não pode haver no meu e no seu coração, porque esse sentimento nos traz outros tipos de situações da nossa vida, que nos levam a deturbar a palavra de Deus, que nos levam a viver tristes, e ser uma pessoa que ninguém gosta. Então Êxodo, no capítulo 20,
no verso 17, vai falar basicamente o seguinte: que nós não podemos cobiçar nem casa, que nós não podemos cobiçar a mulher, nem os servos, nem animais, e a Bíblia também diz que nem coisa alguma nós podemos cobiçar de ninguém. Então eu não posso cobiçar nada do meu irmão, não posso querer ter nada com o sentimento de inveja. Logicamente eu posso olhar para alguém e falar: nossa, eu quero ser mais ou menos dessa forma, porque essa pessoa é uma pessoa que ela tem caráter. Isso já é outra situação. Mas olhar e desejar, querer para você, porque quando eu tenho um sentimento de inveja, eu olho para o Kleiner, desejo o que o Kleiner tem, mas eu na realidade, eu estou desejando o que ele tem, mas sem querer ter esforço e desejando mal para ele também. É dessa forma que a inveja funciona. Eu simplesmente não desejo só as coisas, eu quero mal para aquela pessoa, eu quero mais que ela se dê mal na vida, e eu não estou nem aí. Então isso gera em nós aversão às coisas do Senhor, e gera a aversão de Deus sobre nós, sobre as nossas ações. Nós temos que tomar muita atenção sobre isso, e principalmente, porque às vezes você está aí, eu já tive a idade que você teve, tem pouco tempo isso, mas eu já tive, né? E o que acontece? Às vezes quando a gente é mais novo, a gente olha para alguém que está lá na frente, a gente deseja aquilo, mas ainda não chegou o seu tempo às vezes. Ou às vezes você olha para alguém e diz: nossa, fulano já fez a faculdade, eu estou aqui por causa disso, porque eu não tenho condição, ou porque o meu pai tem menos condição, ou por causa disso ou daquilo. E nós não podemos ter isso arraigado no nosso coração. A Bíblia diz que nós temos que ser arraigado em Cristo Jesus, não nessas coisas terrenas, não nesses maus hábitos, né? E se nós olharmos aqui, o primeiro ponto é o ponto da obra da carne, que é a própria inveja. Em Gálatas, nós vemos que aqui tem uma lista, e nessa lista tem pessoas sendo o quê? Reprovada por suas ações. E Paulo, com a autoridade do Senhor Jesus, de Deus, ele está falando sobre os idólatras, sobre os que praticam a prostituição, dos que se iram, dos que fazem coisas malignas, que estão sempre em contendas. E nós vemos nessa lista em Gálatas, bem no meio ali no verso 21, falando também sobre a inveja, falando sobre inveja. Então condenando, as pessoas são condenadas por causa desse sentimento, um sentimento que vem no nosso coração, na nossa mente, e nós vamos deixando aquilo crescer, e quando nós vemos, nós não conseguimos mais tomar conta de que aquilo é pecado. Inveja é pecado. Inveja nos leva a querer e desejar aquilo que não nos pertence, e desejar o mal a outra pessoa. Quem nunca teve esse sentimento? Às vezes você pode estar aí, você pode estar em casa nos acompanhando e dizendo: eu estou passando por isso, eu estou conseguindo enxergar que eu tenho esse mau hábito e que eu preciso arrancar isso da minha vida e viver um propósito novo em Cristo, com Cristo Jesus. Amém? Nós temos que tomar essa direção. E às vezes nós não conseguimos sozinhos enxergar isso nas nossas vidas, né? Mas Deus traz a luz da iluminação da palavra dele, revelando a nós aquilo que ele quer nos dar a direção, para que nós possamos caminhar. Então a ação resulta do que? Na verdade o que? Nessa linguagem, vamos dizer, figurativa da carne, ou seja, a obra da carne, ela é pecaminosa, ela nos traz mal, ela nos gera em nós sentimentos que nós não podemos ter sobre coisas e sobre a vida das outras pessoas. E nós às vezes nos pegamos dessa forma. Nós temos que entender que o Espírito, ele veio de Deus, amém? O seu Espírito, ele veio de Deus, e a nossa alma, que é a nossa consciência, ela recebe de Cristo de maneira gloriosa e espiritual. Agora a carne, amados, ela sempre vai desejar, sabe o que? O pecado. A minha carne e a sua carne, ela deseja o pecado. Nós não podemos achar que somos tão santos ao ponto de não pecarmos. Então ela sempre vai desejar o que? O pecado, a lascívia, a prostituição, os vícios. Isso são o principal, né, os sentimentos principais que a carne deseja. E depois entra tantas outras várias coisas. A carne, ela sempre vai militar contra o espírito, ou seja, vai estar sempre em choque, guerreando.
E se você alimentar a sua carne mais do que o seu espírito, infelizmente, você vai perder. E nessa luta, quem é mais alimentado, fica mais forte e vence. Então nós temos que entender que a carne, ela nunca vai se converter. A carne não. Ela sempre vai viver querendo o erro. E se eu não tiver em espírito e com a mente ligada em Cristo, né, recebendo de Deus aquilo que Deus manda sobre a minha vida, eu acabo pecando e errando e vivendo uma vida totalmente contrária e aversa àquilo que Deus quer. A minha vida, ela tem que convergir, ou seja, ela tem que estar ligada em Cristo Jesus. Tudo que eu faço é direcionado a quem? A Cristo, as coisas do Senhor. E vale a pena viver isso, vale a pena ter esse sentimento de mortificar a nossa carne, porque lá em Colossenses 3,5 diz: mortificai pois os vossos membros que estão sobre a terra. Então aqui fala sobre mortificar a carne. Como eu mortifico a carne? Andando em Cristo, orando, jejuando, praticando o que? Os preceitos da palavra do Senhor, andando em retidão, aquilo que ela tem para mim e para a sua vida. E às vezes nós olhamos e passamos por dificuldades que nós não precisaríamos passar, mas simplesmente pelo fato de andarmos contrário à palavra de Deus. E quando eu ando contrário, as obras da carne estão sobre a minha vida, porque a minha carne, ela quer pecar todos os dias. E nós temos que ter direção em Deus sobre essas coisas. Andar em Cristo, caminhar em Cristo, é rejeitar a inveja, é rejeitar qualquer tipo de situação que a minha carne quer, que vai contra a palavra de Deus, contra a palavra do Senhor. Amém? Então Colossenses 3,5 fala que nós temos que mortificar a nossa carne. Romanos 8,13 vai falar o seguinte: porque se vivemos segundo a carne, ela diz, aqui o texto diz que nós morreremos, então morrereis. Mas ele também diz: mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Andando em Espírito, andando na obediência da palavra de Deus, segundo a vontade daquele que nos criou, que nos formou, que nos forjou, e que mandou o Espírito sobre nós. Então nós temos que entender isso nesses dias de hoje. Em dias tão tribulosos, nós devemos caminhar em Cristo Jesus, e saber que nós temos que andar em Espírito e em verdade. Então nós precisamos analisar a palavra de Deus na luz de Cristo, entendendo aquilo que Ele fala sobre nós. E o segundo ponto, eu quero falar sobre o ambiente familiar. Mas Ivoninho, o que ambiente familiar tem a ver com inveja? Tem tudo a ver, porque aqui não entra só o ambiente da sua casa, aqui entra o ambiente da igreja, da escola, do seu trabalho, da sua convivência do dia a dia, e é nesse meio que a inveja cresce, porque às vezes você conhece alguém que cresceu na vida, que está bem, e você teve os mesmos padrões que ele teve, mas você não deslanchou. E aí isso quando vem sobre as nossas vidas, nós ficamos magoados, ficamos chateados, e querendo ou não, isso vai crescendo no nosso coração, e a inveja vai se enraizando. Então ambientes familiares é propício ao crescimento da inveja. E é tão sério isso, que se nós pegarmos um exemplo clássico da Bíblia, vamos assim dizer, o exemplo de Caim matando Abel, primeiro assassinato da Bíblia, né, à luz da palavra de Deus sendo revelada para nós, primeiro, numa família, na primeira família que habitou na terra. Por quê? Porque Caim teve inveja de Abel. A Bíblia diz que Caim teve inveja, a Bíblia diz que o semblante dele descaiu, que tipo assim, ele ficou muito triste com aquilo, mas ele não se arrependeu, e ele preferiu matar Abel, do que se arrepender da inveja, e prosseguir a vida dele. E se nós olharmos aqui em Gênesis capítulo 4, verso 3, né, Caim ficou irado, e caiu-lhe o semblante, e Deus falou com ele: o que está acontecendo? E Caim então decidiu matar Abel por inveja. Então nós temos aqui um caso de inveja na família, o irmão matando o outro, por causa da inveja. Então a inveja, ela cresce uma raiz de amargura, de rancor, de tristeza, que leva o ser humano a praticar atos abomináveis. E às vezes nós só achamos que inveja é simplesmente desejar o que o
o que o outro tem. Não, é desejar que o outro se dê mal na vida também, ao próprio de tirar a própria vida do outro. Isso é sério demais, e nós temos que entender que Deus traz essa revelação à nossa vida, porque nós temos que viver segundo a palavra de Deus, e entender que nós estamos sujeitos a isso. Eu e você, nós estamos sujeitos, hoje ou amanhã, uma raiz de inveja crescer no meu e no seu coração, e nós pecarmos. E o interessante é que Deus deu para Abel oportunidade para que ele saísse daquele momento. Disse: olha, o mal jaz à sua porta, mas se você fazer o bem, será que eu não vou te reconhecer, e será que eu não vou te perdoar? E Caim não ouve a voz do Senhor e acaba praticando logo após o assassinato do seu irmão por inveja. Se nós olharmos a vida de José, José, ele foi entregue pelos seus irmãos também por inveja. Caso de família, dentro da própria família, os irmãos invejando a ele. E os irmãos de José, olha só que absurdo, eles entregam ele. Na realidade eles queriam matar, mas daí eles entregaram ele como escravo e vendeu. Permitido pelo Senhor, logicamente, que os irmãos de José trouxeram maldição, mas Deus transformou tudo aquilo em bênção. Mas a inveja estava ali corroendo, e aqueles homens sofreram muitos anos até encontrar José, pedir perdão e se arrependerem, já que não foi o caso de Caim. Ele não se arrependeu e deixou a inveja tomar conta da vida dele. O interessante é que o próprio Estevão, ele conta em Atos 7:9, que os irmãos do José venderam José para o Egito, por causa da inveja, mas Deus era com José. Inveja, inveja, inveja. Interessante que o pai de José olhava para José com uma primazia tão grande, que chegou até ele entregar uma túnica, uma capa colorida, e daí os irmãos de José ficaram mais aborrecidos ainda, porque José, tudo que ele sonhava, ele contava, e os irmãos iam criando aquela inveja no coração, cada dia mais, ao ponto de vender ele. Imagine só. E se nós olharmos mais um caso aqui, Davi, quando leva os grãos torrados, o trigo torrado e os pães para os seus irmãos ali perante o exército dos filisteus, e quando Davi olha e fala: quem é esse circunciso que vem contra o exército do Senhor? E os irmãos de Davi falam: bem sei, o que você veio fazer aqui, você veio olhar, você veio querer se exaltar. Mas Davi estava ali, sabe, amados irmãos, querendo simplesmente honrar a Deus, porque ele teve coragem, ele foi adiante. Mas os irmãos olham e ficam com inveja. Eliabe ali, que era o mais velho, o irmão de Davi, Eliabe, ele fala isso para Davi: por que tu veio fazer aqui? Vai cuidar das suas ovelhinhas lá, das suas poucas ovelhas. Inveja no coração. Mas Davi, temente a Deus, não deixando inveja nenhuma entrar no seu coração, ele foi embora. Ele podia chegar ali, olhar os irmãos e falar: nossa, que inveja dos meus irmãos, eu lá cuidando daquelas poucas ovelhinhas, como Eliabe falou para ele, o seu próprio irmão, e falar bem assim: eu quero isso aqui para mim, eu tenho inveja dos meus irmãos. Mas não, ele decidiu honrar a Deus, ele decidiu tirar a inveja do seu coração e colocar perante o altar do Senhor, a fidelidade a Deus, e ir contra Golias, e Deus honrou a ele. E nos dias de hoje nós precisamos assim de homens, mulheres, jovens, adolescentes, que olhem para a dificuldade, olhem para outras pessoas e não invejem nada de ninguém, mas falem: eu estou aqui em obediência a Deus, eu sei que Deus tem algo muito melhor e melhor para mim, e eu vou alcançar isso através da obra do Senhor, através da luz da palavra de Deus. É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que tomar posse nos dias de hoje, é posse da palavra de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Espírito de inveja na minha vida não, eu quero te seguir, eu quero te alcançar. E às vezes nós olhamos e falamos: eu tive a mesma chance que o fulano, mas eu não consegui avançar. Por quê? Porque eu deixei a inveja entrar no meu coração. Quando eu expulso a inveja da minha vida, as coisas funcionam. Você pode dizer bem assim: mas eu oro igual o fulano ora, eu estou aqui, eu jejuo, e ele alcançou e eu não. Você não é Deus.
para saber o que se passa no coração daquele jovem, daquele adolescente, daquele homem, daquela mulher, para ter alcançado a bênção do Senhor. Porque Deus olha o coração. Deus olha o coração, amados. Quando nós olhamos aqui, quando Deus está ungindo Davi, Deus diz: olha, não olha o coração, não olha a estatura, porque se você olhar a estatura, você vai ver dificuldades, porque eu olho o coração, eu não vejo o exterior, eu vejo o interior. Então Deus está olhando nesse momento, sabe o que? O que está se passando dentro do seu coração. O que tem dentro do seu coração nesse momento? Louvor e adoração ao Senhor? Ou é raiz de inveja, de amargura? O que está se passando dentro do seu coração nesse momento? O que está passando? Nós temos que saber isso. Terceiro ponto, a inveja, ela traz frustração interna. Você fica frustrado consigo mesmo. Provérbios 14:30 diz: a inveja, olha só, é podridão para os ossos, ou seja, ela corrói a sua estrutura. E aqui nós estamos falando de estrutura. Você fica sem saber o que fazer, você fica inseguro, você não consegue mais olhar e confiar em si mesmo, porque você tem a raiz de inveja no coração. E daí você olha, não consegue mais olhar para si mesmo e dizer: nossa, eu sou capaz, eu consigo. E você fica o quê? Limitado por esse sentimento maligno que vem sobre o seu coração e sobre a sua mente. Então nós temos que tirar isso da nossa vida. E sabe qual é o problema dessa frustração? É que a pessoa, ela vê um espelho na outra. Eu olho para o irmão, eu vejo nele aquilo que eu queria, mas só que daí eu me frustro, eu vejo ali naquela pessoa a minha própria frustração, porque eu não alcancei aquele objetivo por causa da própria inveja. E aquilo me confronta. E o invejoso, ele não pode ser confrontado, ele não aceita ser confrontado, ele não aceita ouvir conselho de seu ninguém, e acaba o quê? Limitando a sua própria vida e a sua própria estrutura. E a pessoa, o jovem, o adolescente, aquele homem, aquela mulher, tem algo tão maravilhoso em Deus para alcançar, mas ele não alcança por causa desse sentimento miserável que ele não consegue extirpar da vida dele. Amém? Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender que na nossa vida não é só oba-oba, né? Mas sim, nós temos que lutar contra as obras da carne. E são tantas, amados, são tantas, e nós temos que estar o quê? Vigilante. A Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar, e que nós temos que estar preparado a tempo e a fora de tempo, porque você pode ser pego de surpresa. E a Bíblia diz que ninguém, preste só atenção, ninguém será tomado por inocente, porque de tudo que você é conhecedor, de tudo que você conhece da palavra de Deus, já foi falado no seu coração, você ouviu, você não será pego por inocente. Então nós seremos culpados de tudo aquilo que nós seremos julgados. Isso é muito sério. O interessante é que o sentimento de inveja é tão frustrante, que nós não conseguimos nos alegrar com o que o outro alcança. Eu não consigo alegrar que a pessoa foi promovida no cargo dele da empresa. Quando eu fico sabendo, eu falo: nossa, era para mim aquilo, mas eu não fiz nada, fiquei esperando cair do céu, mas a pessoa estava lá se destacando, e eu não consigo ficar feliz com ele. A Bíblia diz que eu tenho que ser feliz com ele, que eu tenho que se alegrar com o irmão, mas também que eu tenho que chorar com ele nas horas que precisar chorar. Se nós olharmos aqui em Gênesis 4:7, se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Mas olha aqui, eu tenho que fazer o bem sem olhar a quem. Eu tenho que olhar para o meu irmão e entender que a felicidade dele também é a minha, porque é o meu irmão em Cristo. Você, quando o seu irmão na sua casa consegue algo, você não fica feliz? Se você tiver uma raiz de amargura no seu coração, com certeza não. Mas se você estiver feliz em Cristo, você vai alcançar a misericórdia, e você vai o quê? Alcançar aquilo que Deus quer para a sua vida. Caim teve uma chance muito grande, mas ele preferiu matar Abel, do que se consertar com Deus, do que se consertar.
E se eu não me alegro com meu irmão, lá em Romanos 12:15 diz, olha, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Se eu olho para o meu irmão e não consigo me alegrar, eu estou pecando, porque a Bíblia diz que eu tenho que me alegrar com ele, ser feliz com ele. Mas se eu tenho esse sentimento de inveja no meu coração, eu vou olhar para ele, vou desejar, e vou querer mais que ele se exploda, e não vou querer se alegrar com ele. A felicidade dele, na realidade, é a minha desgraça, e na realidade a felicidade dele tem que ser a minha felicidade também, porque eu estou feliz, porque nós estamos em Cristo, e ele alcançou algo, e no tempo oportuno de Deus, ele vai fazer eu alcançar também aquilo que é para a minha vida. Você entende isso nessa noite? Você entende que no tempo oportuno Deus vai dar na sua vida aquilo que você precisa e necessita? Mas é no tempo dele, amados, não é no meu. O interessante é que o invejoso, ele sempre anda com uma companhia, que é a fofoca. Já pensou? O invejoso, ele sempre fofoca, ele sempre fala mal, ele sempre quer derrubar o outro. Que sentimento miserável é esse? Fica inventando coisas, e ele olha para o irmão e vê nele, e ele quer justificar o sucesso do irmão, mas na realidade ele não quer justificar o sucesso, ele quer justificar a frustração dele no outro, e acaba se justificando, e aí fica cheio de porquês. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Ah, que você não conhece a minha vida. Ah, que você não sabe da minha infância. Ah, que você não sabe o que eu tenho passado. Não, querido. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, não é verdade? E também diz que eis que tudo se fez novo na minha vida. Aquilo já passou, eu vivo uma nova vida em Cristo. Amém? E o quarto ponto, a pessoa que é invejosa, ela não aceita ajuda. Por quê? Porque ela não consegue ver que ela está errada. Então ela não consegue ver que ela precisa de uma ajuda, ela não consegue ver que ela precisa de mudança de atitude, de caráter na vida dela. E ela fica sempre naquela mesmice, e ninguém gosta dela, e ninguém quer ela por perto. Por quê? Porque ela é invejosa, e ela traz um sentimento na outra pessoa de repulsa, e ela ainda acaba se fazendo de vítima. O vitimismo. Não, aqui eu sou, né, eu sou vítima, eu sou a vítima, ninguém gosta de mim, né? Fica igual aquele desenho, ó céus, ó azar, ó vida, que vida cruel. Mas não tem um sentimento de mudança, de atitude, de caráter. Eu e você, nós temos o caráter de Cristo, nós temos que ter isso em mente. Não é porque eu sou jovem, não é porque eu sou adolescente que eu não tenho que ter o caráter de Cristo, não. A Bíblia diz que você tem que ter muito mais, porque você carrega o fardo mais pesado. Então você tem que ter essa atitude na sua vida de mudança, de você chegar onde você chegar, você ser bem visto, e você trazer uma paz, você trazer uma espiritualidade, vamos assim dizer, tão grande, que as pessoas quando olhar para você, vai falar, eu quero ficar perto do fulano, porque eu sinto paz na presença dele. Mas não é você, é Cristo na sua vida, refletindo o brilho dele nas outras pessoas. Nós temos que tomar isso por questão de caráter na nossa vida. E tem aquele que diz, todo mundo tem inveja de mim, todos me invejam. Cuidado, porque isso com certeza é uma raiz de inveja no seu coração também, e isso é maligno. Nós temos que vencer isso, nós temos que reconhecer que nós somos fracos e querer a ajuda dos irmãos que estão em Cristo e de Cristo Jesus. Amém? E o quinto ponto aqui, que é para nós encerrarmos, é a pessoa que é invejosa, ela sofre, e aqui eu digo que é sofrer sem necessidade, ela sofre com o sucesso dos outros. Já pensou? Esse sentimento é tão limitante, que eu não consigo ser feliz, porque o outro está tendo sucesso na vida. Asaf, né? Salmista Asaf, lá no Salmo 63, Asaf declara algo, e é por isso que é bom confessar aquilo que nós estamos sentindo. E a Bíblia diz que nós temos que confessar nossos pecados uns aos outros. Então o próprio Asaf, ele diz que ele ficou revoltado, ou seja, ele ficou ao ponto de ficar possesso. Um salmista falando isso, sim, ele falou, e ele disse que ele estava com inveja dos homens maus. Olha só o ponto que Asaf chegou, inveja dos homens maus, que ele começou a desejar coisas que ele não tinha, e começou a ser
perturbar o seu coração. Salmo 73, verso 1 em diante, vai dizer assim: verdadeiramente, Asaf falando, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, Asaf falando, os meus pés quase que se desviam, ou seja, quase que escorrega, vacila. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Se isso aconteceu com Asaf, que dirá comigo e com você, querido? Se nós não vigiarmos, nós caímos no sentimento de inveja. Aí o verso 3 diz, Asaf falando, pois eu tinha inveja dos nécios, ou seja, dos tolos. Olha só, ele falando que tinha inveja dos tolos, quando vi a prosperidade dos ímpios. Aí ele começou a desejar o que eles tinham. Está vendo que esse sentimento pode brotar de hoje para amanhã no meu e no seu coração? Se brotou no coração de Asaf, um homem que andava segundo a vontade de Deus, e que num tempo que era cobrado muito mais do que hoje, vamos assim dizer, um cara que escreveu salmos, 50 salmos, se eu não me engano, ele escreveu. Presta sua atenção se isso aconteceu com ele. Então ele olhou e viu que tinha pessoas prosperando, pessoas ricas e pessoas ímpias, mas, e ele desejou ter aquilo, e ele disse, eu estou aqui sofrendo miseravelmente, e agora eu não consigo isso. Entendeu? Isso pode acontecer na minha e na sua vida. E sabe, amados, para encerrarmos aqui, se nós olharmos para o ministério de Jesus, o próprio Pôncio Pilatos declarou, ele declarou que percebeu que por inveja, preste atenção, que por inveja entregaram a Jesus. Entre vários sentimentos, entre vários motivos, e do principal, Jesus morreu por mim, por você, mas um dos motivos foi a inveja. Os fariseus entregaram Jesus por inveja, mataram a Jesus por inveja, porque eles queriam o poder que Jesus tinha, mas eles não conseguiam, porque eles queriam o poder que Jesus tinha, mas só que eles não conseguiram ter. E o que é que nós vemos aqui? Que a inveja matou o Criador. Homens se entregaram à inveja e entregaram Jesus à morte. Mateus capítulo 27, 18 diz, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então, se Jesus foi entregue por inveja, homens invejosos, que dirá nós, se nós não vigiarmos e orarmos? Que o Senhor Jesus venha limpar os nossos corações, que o Senhor Jesus venha promover em nós uma santificação, a qual nós podemos enxergar a face do Senhor e alcançar a misericórdia dEle, amém? Coloque-se de pé nessa noite que eu quero orar por você.